Muito boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo. Começa aqui o segundo jornal na Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Lígia Anjos. E marcar a atualidade desta quarta-feira, dia 29 de março, protestos da oposição interrompem a sessão do Parlamento em Moçambique. Vários alunos são-tomenses da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo na Madeira denunciaram casos de discriminação. O primeiro-ministro são-tomense defende que cabe a Portugal investigar o que está a acontecer. O embaixador da Rússia na Suécia diz-se que tanto a Suécia como a Finlândia se tornariam alvos legítimos de represálias quanto ao processo de adesão destes dois países à NATO. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Dusko Sekulic. RFI, as vozes do mundo. O Parlamento moçambicano aprovou esta quarta-feira, com votos e a presença apenas da Frelimo, o partido no poder, a lei eleitoral que reduz de 18 para 15 meses o prazo de marcação da data de eleições. O projeto de lei pontual que estabelece o quadro jurídico para a eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República foi viabilizada pelo voto maioritário da Frelimo, depois da Renamo e da Terceira Força, o MDM, terem abandonado a sala. Mais detalhes com o nosso correspondente Orfeu Lisboa. Não mate a democracia. Gerou-se o caos no Parlamento moçambicano. O porta-voz da bancada parlamentar de Renamo, Arnaldo Chalaua, explica o que motivou o boicote. Estamos aqui para defendermos a não revisão da Constituição e não a assunção de poderes extraordinários para a revisão da Constituição. O MTM também abandonou a sessão. Para o porta-voz da bancada, Fernando Bismarques, a posição é clara. Ter uma maioria não pode significar o resgate da Constituição, o resgate das leis, o resgate das boas maneiras de convivência entre as bancadas parlamentares. E foi na ausência da oposição que o Parlamento, com votos maioritários da Frelimo, aprovou o projeto de lei pontual que estabelece o quadro jurídico para a eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República, isto numa altura em que o debate sobre as eleições distritais previstas para o próximo ano divide opiniões. Nós, como bancada parlamentar da Frelimo, vamos cumprir com aquilo que é a vontade da maioria. Se tivermos que rever a Constituição para o adiamento destas eleições, naturalmente que nós iremos prosseguir. A lei eleitoral prevê ainda a redução de 18 para 15 meses o prazo da marcação da data das eleições. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. Em Portugal, vários alunos são-tomenses da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira denunciaram casos de ameaças, discriminações e escravatura. O primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada disse estar a acompanhar a situação e afirma que cabe a Portugal investigar. Eu não quero falar de estudante em escravatura, quer dizer, as pessoas têm palavras excessivas. Nós estamos primeiro a escutar toda a gente. Temos protocolos com Portugal. E se é uma situação que acontece em Portugal, cabe às autoridades portuguesas, em primeiro lugar, lidar com essa situação, têm a responsabilidade. Nós estamos a acompanhar. E temos a certeza que Portugal é um país, é um Estado de Direito, não é? E se alguma coisa aconteceu, as instâncias portuguesas, as autoridades portuguesas saberão, em primeiro lugar, lidar com a situação. Nós temos uma embaixada, devemos apoio protocolar a todos os santomenses que estão em Portugal e não só. É evidente que o Ministério da Educação Nacional também está-se a inteirar do assunto, mas, como eu digo, vamos deixar primeiro esse acontecimento ser esclarecido pelas autoridades portuguesas e vamos acompanhar também, quer dizer, mas eu não quero aqui ter palavras excessivas de um lado como do outro. As palavras do chefe do Executivo são-tomense Patrício Trovoada em declarações à agência portuguesa Lusa. São Tomé, 102.8 FM. O embaixador da Rússia na Suécia disse que tanto a Suécia como a Finlândia se tornariam alvos legítimos de represálias devido ao processo de adesão destes dois países à NATO. A Suécia vai convocar o embaixador russo após estas ameaças, Catarina Falcão.
Viktor Tatarintsev, embaixador da Rússia na Suécia, disse que ao quererem aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a NATO, tanto a Suécia como a Finlândia vão tornar-se alvos legítimos de represálias russas, inclusive de natureza militar. A Suécia não gostou destas ameaças e resolveu chamar o embaixador russo por tentativa evidente de influência na política do país. A AFP, Tobias Billström, ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia, disse mesmo que só a Suécia decide sobre a sua política de defesa nacional. Estes dois países tinham escolhido até agora a neutralidade face à Rússia, mas perante a invasão da Ucrânia, tanto a Suécia como a Finlândia decidiram optar pela adesão à NATO, devido à proximidade geográfica a Moscovo. A Finlândia, que tem mesmo fronteiras com a Rússia, aguarda apenas a ratificação da Turquia, prometida pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, para entrar na NATO. Já a Suécia enfrenta o veto da Turquia e um adiamento da ratificação por parte da Hungria. Após o voto adiado sobre a adesão da Suécia em Budapeste, o governo húngaro pediu hoje a este país que mude de tom e que pare a política de difamação face ao executivo de Viktor Orbán. Não há ainda data para o Parlamento húngaro aprovar a adesão da Suécia. Estocolmo espera efetivar a sua entrada na NATO antes da próxima reunião desta organização, prevista para julho, na Lituânia. Aqui em França foi esta quarta-feira suspensa a greve dos trabalhadores da recolha do lixo. O movimento que dura há 3 semanas pode ainda, Miguel Martins, ser retomado. Cerca de 7.000 toneladas de resíduos continuam nas ruas de Paris. Porém, o movimento de greve acaba de ser suspenso. O sindicato CGT alega que tal se ficou a dever à falta de grevistas, mas espera que a paralisação venha a ser retomada de forma ainda mais intensa. Apesar do levantamento da greve, registaram-se bloqueios em 2 dos 3 incineradores da região da capital. Foi o caso aqui em Issy-les-Moulineaux, mas também em Ivry-sur-Seine, entretanto já levantados. A presidente da Câmara Parisiense, a socialista Anne Hidalgo, tinha-se demonstrado solidária com o movimento que contestava a reforma das pensões e o aumento em 2 anos de trabalho antes da aposentadoria. A imagem da elegância da capital francesa ficou beliscada, com as toneladas de lixo nas ruas ou a serem incendiadas por manifestantes. Os bairros mais atingidos foram os cuja recolha de lixo era feita por agentes municipais, mas outras áreas têm gestão privada e foram menos afetados. Marcar na atualidade, o primeiro-ministro israelita rejeitou esta quarta-feira a sugestão do presidente norte-americano que lhe pediu para pôr de lado a reforma judicial, afirmando que Israel toma decisões próprias, disse Netanyahu. Esta é uma divergência pouco habitual entre os Estados Unidos e Israel, 2 países aliados, marcado uma fricção, mesmo depois de Netanyahu ter suspendido a proposta sobre a reforma na justiça, após fortes protestos ao longo dos últimos dias. No que é leve profundeza, no olhar doce grito, na curva do infinito, a velha bruta sutileza. E a fechar este jornal com cultura, a cantora brasileira que ouvimos em fundo, Ana Seton, tem um novo disco que vai apresentar em Paris, em abril, no próximo mês. Em tempos conturbados, Ana Seton acredita que o futuro é mais bonito e fez questão de assim batizar o novo disco, como nos contou aqui na RFI. E esse álbum foi um álbum que eu fiz em 2022, feito no ano passado, um ano que eu me mudei para Portugal. Então é um álbum que nasceu desse espírito de mudança que eu estava vivendo na minha vida. Mudar de país, né, e novos ares, novos objetivos. E foi um álbum onde eu quis experimentar coisas diferentes e estava olhando muito para o futuro, para esse sentido de mudança e movimento da vida. Então, acho que falar de futuro e esperar um futuro mais bonito teve muito a ver com essa percepção que eu estava tendo desse eterno ritmo de mudança que a vida tem, né? O que é que a sua música tem para realmente acreditarmos que o futuro é mais bonito? Porque num período pós-pandemia e de algum cinismo é preciso acreditar em alguma coisa. Ao cantar e ao fazer música, eu sou uma porta-voz de energias boas, assim, de alguma forma espalhar amor e sentimentos positivos para as pessoas. Eu me vejo como uma mensageira, assim, desse sentido de trazer amor para as pessoas, afeto. Então, é nesse sentido que eu acho que é a minha missão, que é o meu dever com a música. As palavras da cantora brasileira Ana Seton, entrevistada aqui por Karina Branco, que iremos ouvir já a seguir na segunda parte da nossa emissão. E é com ela que ficamos e fechamos este jornal.